Uma pergunta que eu tenho feito para donos de empresas técnicas que fornecem para a indústria, né? Pergunta simples, mas objetiva. E a resposta que eu tenho recebido, ela começou a me mostrar uma coisa que eu não estava enxergando com tanta clareza sobre, sobre o mercado, principalmente de empresas técnicas que fornecem para a indústria, né? O setor industrial, o setor ali de, vamos falar mais específico, engenharia, né? A pergunta lá é assim: se nos próximos 6 meses sua empresa ela tivesse que absorver 30% a mais de trabalhos, o que você já vende, né? Os trabalhos já vendidos, o que começaria a pesar primeiro aí dentro? A capacidade técnica, a equipe ou a margem? Pensa antes de continuar. E eu não estou falando de 30% a mais de orçamento enviado, tá? E também não 30% a mais de leads, contatos ali no topo ali do funil, do seu processo comercial. Considere o seguinte, o seu serviço ele já foi vendido. Ou seja, o que a gente fala aqui no pilar de vendas em desconto, esse pilar, né, ele está sustentado. O contrato foi assinado, o pedido de compra chegou na sua mão, ele te quer que você entregue. O que aconteceria aí dentro? Talvez você já saiba a resposta. Cauê, talvez eu precise contratar mais gente. Talvez eu precise terceirizar, voltar ali para o projeto. Talvez eu tenha que aumentar o prazo. Cauê, talvez eu consiga até entregar tranquilamente sem mexer em nada da estrutura. Ou, quem sabe, Cauê, eu só precisa investir um pouquinho mais de hora extra, mas com o meu próprio recurso. Ok. Só que a verdade é que a resposta talvez ela seja outra, um pouco mais desconfortável. Não entrariam 30% a mais, mas Cauê, porque hoje não existe demanda suficiente para isso. Foi justamente uma conversa recente, hoje, que me fez parar, planejar essa conversa, esse conteúdo para trazer aqui para você. Eu estava falando com um dono de uma empresa de projetos de engenharia. Vamos lá, perfil. Anos de engenharia, né? Tipo, anos de estrada, know-how técnico alto, tem clientes, mas quando eu perguntei o que aconteceria com 30% a mais de trabalho, a resposta veio rápido. Equipe. Aí eu perguntei para ele como é que eles lidavam com isso, né? Quando ele falou equipe, eu falei, tá, e como é que vocês lidam com isso, né? Sabe qual foi a resposta? A gente ativa parceiros. Quando a demanda aumentava, parte da capacidade de entrega, ela se ampliava através dessa rede. Interessante, né? Funciona. Só que, e a margem? Né? Na minha cabeça já vai fazendo tum, 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 essa, quando você virar arquiteto de negócios, e ter, né, ter 20 anos de estrada atuando dentro do, né, atuando no chão operacional e também na parte de gestão, você consegue conectar rapidamente. No final, a gente vê que é o modelo econômico, que é importantíssimo, né? E nessa conversa, alguns minutos depois, essa conversa ela tomou um outro caminho. Sério, Cauê, outro caminho. Nós acabamos falando de como os projetos entram. Como é que acontece, né, essa demanda de projetos?
e apareceu uma frase muito mais importante do que parecia. Veja só isso aqui. Vê se acontece por acaso aí ou você conhece alguém que passa por isso. E você, Cauê, em alguns períodos, o problema era encontrar trabalho novo. Tá? Em alguns períodos era encontrar trabalho novo. Em outros períodos era ter gente suficiente para entregar. Hum, como assim, né? Bom, continuei a conversa. Mas eu fiquei pensando nessa frase depois. Porque talvez ela descreva mais empresas, né, de engenharia, de projeto, empresas que prestam, fornecem serviço, né, técnico, por exemplo, a indústria, ou até muito correlacionado em empresas B2B que fornecem qualquer tipo de serviço técnico. A gente vê que tem uma correlação. E é muito mais, isso descreve muito mais esse modelo de negócio, né? Vendas B2B, vendas complexas, vendas para indústrias, vendas de projeto de engenharia. Bom, esse modelo, né? Veja só, olha só como é que funciona. Quando falta cliente, o dono quer vender mais. Está faltando cliente, o que que você faz? Quer vender mais. Só que quando vende, começa outro problema. Qual? Eu tenho que parar de vender. Porque, peraí, eu tenho que fechar a porta. É o comum, né? E talvez, presta atenção, talvez o problema da sua empresa não seja vender pouco. E 2 décadas depois, entendendo, talvez também não seja vender muito. O problema, o problema pode estar em outra pergunta. Que pergunta, Cauê? Presta atenção. Que tipo de venda essa empresa deveria querer? Hã? Vou repetir. Que tipo de venda essa empresa ela deveria querer? O que quer dizer com isso? Porque existem vendas, presta atenção aqui, ó, porque existem vendas, um tipo de venda que coloca dinheiro no caixa. Por outro lado, existem vendas que só colocam trabalho para dentro, serviço para dentro, mas não coloca dinheiro. E quando você olha as duas, o crescimento delas numa planilha de faturamento, quando você vai ali para a parte ali do financeiro, você olha ali a planilha, as duas parecem estar crescendo. Só que só uma sobra dinheiro de verdade no final do mês. E é por isso que hoje eu tenho cada vez menos vontade de começar, por exemplo, quando a gente vai fazer uma intervenção, algum projeto específico, pontual, e perguntar assim, tipo, chegar perguntando, como é que a gente vende mais o serviço de vocês? Quem raios falou que precisa vender mais? Eu quero saber outra coisa, cara. Pô, olha, aí, por exemplo, chega uma agência de marca, cara, nada contra, ela tem responsabilidade. Quando feita dentro de uma estratégia, é importantíssimo. Mas não é, quero aumentar o faturamento. Meu Deus, quero aumentar o lucro. O coração até desespera. E aí eu vi que, meu, eles não entendiam essa realidade. A maioria também nunca tinha sido dono, nada. Mas vamos falar realidade, papo reto. Eu quero saber o seguinte, cara, onde é que essa empresa cria dinheiro? Onde ela cria resultado de dinheiro no final do mês? Onde é que existe dinheiro parado ali dentro que não está sendo capturado, que não está sendo valorizado? E outra coisa que eu quero saber, ela destrói o resultado, a geração de caixa, sem perceber. E a verdade é o seguinte, talvez você já até saiba a resposta de cabeça, vai, fala a verdade. Talvez precisa fazer a conta primeiro. Vamos lá.
Vamos esforçar aí, botar o Tico e Teco para funcionar, beleza? Separa os 5 maiores projetos do seu último ano. Vamos lá, não olha o faturamento deles. Não importa quanto você faturou, só olha o que sobrou depois de tudo. Depois do imposto, do parceiro, da hora extra, da revisão, aquele escopo que ninguém cobrou. Vem cá, comigo, vem comigo, vem comigo. Se pudesse voltar para o dia em que recebeu aquela proposta, sabendo o que você sabe hoje, você mandaria ela do mesmo jeito? Mandaria a mesma proposta? Se a resposta for não, tem informação importante escondida aí, hein? Importantíssimo. E é sobre isso que eu quero conversar, se fizer sentido para você. O link, o link está aqui embaixo.